Você sabe quem é Habitável Tecnologia? Nós existimos para deixar nossos clientes mais competitivos em suas obras públicas ou privadas. Fazemos isso colocando quem quer trabalhar com a nossa empresa no centro de tudo. Compartilhamos nossos conhecimentos e pensamos juntos com cada um de nossos clientes. Sabemos que essa geração ligada à tecnologia pensa e se relaciona de forma diferente. Uma geração que quer colaborar, se relacionar, mostrar resultados, ter transparência e compartilhar, ser percebida e ser única. Uma geração que busca inovação e nós não pensamos diferente, buscamos inovação em tudo. Procuramos conhecer cada particularidade da obra de nossos clientes e o que é prioridade e estratégico na obra, dando visibilidade ao que precisa ser resolvido na obra. A cada dia criamos soluções mais leves, mais ágeis e 100% conectadas. Por meio de nossa plataforma de software de planejamento e controle em 4 dimensões BIM, o foco é produtividade e colaboração. Nos relacionamos com os nossos clientes sempre em mente com os pilares de nossa missão: ajudar a evitar o atraso das entregas, evitar o estouro de orçamento, evitar a baixa qualidade e acidentes de trabalho de obras públicas e privadas. E cumprimos a nossa missão disponibilizando as nossas tecnologias através do BitGo 4D BIM, treinamentos presenciais, treinamentos online, serviços e suporte 4D BIM. Trabalhamos constantemente para que a base que sustenta o planejamento e controle da obra esteja mais leve e flexível. Entregamos ao cliente o que é essencial para a sua obra para planejar e controlar a sua obra em 4D BIM. Tudo em uma única tela que pode ser acessada inclusive pelo celular. E o melhor, com a possibilidade de ser hospedado na nuvem e ter acesso através de um computador mediano. Com isso, assumimos o compromisso de sermos mais acessíveis, mais cloud, mais ágeis, mais essenciais. Pensando juntos, fazemos melhor. Somos a Habitável Tecnologia. Olá, boa noite, boa noite. Eu sou Ana Paula Tombo, estou aqui aguardando a entrada do meu convidado de hoje. Nós estamos aqui para mais uma live da Habitável. O nosso convidado será o Fábio Xavier. Olá, Ricardo, tudo bom? Quanto tempo? Que bom ter você aqui. Então, o nosso convidado de hoje vai ser o Fábio Xavier. O Fábio Xavier é engenheiro mecânico. Ele tem uma vasta experiência na área de petróleo e eu convidei ele aqui para um bate-papo. Estou aguardando o Fábio entrar na live para a gente iniciar. Bom, Ricardo, você está em Vitória? Me diz onde você está. Faz um tempo que a gente não se fala. Coloca aqui no comentário, que eu vou conseguir ver. Aí a gente conversa um pouquinho. A gente está aguardando os convidados de hoje. O Fábio deve estar se conectando para entrar. Então eu quero dar boas-vindas para o pessoal que vai ver essa live. E Habitável toda quarta-feira às 20 horas. Nós estamos divulgando, propagando informações sobre o BIM. O Fábio tá entrando, vou convidar. Ah, você tá morando aí na Flórida, que bacana! Então você tá acompanhando tudo daí, né? Da Flórida, que legal! E aí, tá tudo bem aí? Previsão de você vir para Vitória? Olá, Fernanda, boa noite. Fábio, te mandei o convite aí, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, Ana? Boa noite, Fábio, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Ah, legal. Enquanto você entrava, eu estava aqui conversando com o Ricardo, um colega nosso aqui, conterrâneo de Vitória.
Olá, Milena, seja bem-vinda. Ó, o Ricardo está te dando boa noite, Fábio. Olá, Ricardo Novo, grande Ricardo Novo. Matheus Duarte, seja bem-vindo. Fernanda, seja bem-vinda. O pessoal está entrando. Pessoal, enquanto vocês entram, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Hoje nós estaremos conversando com Fábio Xavier. Fábio Xavier é engenheiro mecânico, pós-graduado em marketing e tecnologia da informação e pós-graduando em engenharia de petróleo. Falando assim, resumido, né, Fábio? Não mostra a vasta experiência que você tem na área de petróleo, que é muita coisa. Esse homem ele tem uma bagagem assim espetacular e nós convidamos ele para trocar ideia, para conversar um pouco mais sobre essas experiências que ele teve na área de petróleo e gás. E eu sou Ana Paula Tombo, para quem não me conhece. Eu sou CEO, sócia fundadora da Bitágora Tecnologia, sou pós-graduada em engenharia de produção e atuo na área de gestão de projetos desde 1999. Eu estou aqui hoje com a proposta de propagar o BIM, né, os desafios do BIM, e hoje o Fábio Xavier é o nosso convidado. Briane, seja bem-vinda. Bárbara, olha, o pessoal está entrando aí, Fábio. Que bom. Então, vamos o horário, vamos começar. E à medida que, enfim, pessoal, vocês fiquem muito à vontade para fazer perguntas durante essa live, pode pôr nos comentários. Fernanda, se você puder, se travar um pouquinho aqui a minha live, você, por gentileza, manda aqui no meu WhatsApp, que eu vou dar para a gente poder estar respondendo. E, e vamos iniciar. Fábio, muito obrigada por ter aceito o convite, tá? Eu que agradeço. Fábio, então, eu queria que você compartilhasse para nós, todos nós já sabemos disso, né? O pessoal que acompanha a Live da Habitável, mas sempre é bom relembrar. Eu gostaria que você nos relembrasse o que é BIM. O que é BIM, Fábio? Bem, BIM, ao pé da letra, BIM é Building Information Modeling. Se você for traduzir em português, seria, de acordo com a ABNT, já existem normas brasileiras que tratam sobre BIM. É a modelagem da informação da construção, ok? E, Ao- e para que serve o no- BIM? Isso, essa pergunta é ideal. Para que serve o BIM? O BIM, ele é uma tecnologia, eu prefiro dizer que ele é uma filosofia, porque, como filosofia, você tem que assimilar ela como uma ferramenta a mais. Como tecnologia, uma ferramenta, mas como filosofia, um modo de você encarar o universo do projeto de maneira diferente. Por isso que eu prefiro dizer que o BIM é mais uma filosofia do que uma tecnologia. O BIM ele assessora a tomada de decisões dos stakeholders de um empreendimento. Como ele faz isso? Ele faz isso através do acompanhamento do cronograma, do acompanhamento dos custos com a ajuda de uma ferramenta BIM, ok? Se você tem o seu cronograma bem arrumadinho, bem certinho, e você já tem o seu modelo, falando especificamente do BIM 4D, se você tem o seu modelo 3D já desenvolvido, e você faz essa conexão entre o BIM e o cronograma da obra, do empreendimento, não da obra em si, mas do empreendimento, você consegue extrair, você consegue acompanhar praticamente 100% do seu empreendimento, do desenvolvimento do empreendimento. Se você, quem vive em projeto, vai conhecer, saber quando eu falar o que é uma curva S. Então, se você tem uma curva S, você vai ter a curva S, que é um gráfico, você vai conseguir mostrar para o stakeholder, para os proprietários do empreendimento, que a curva S ela está sendo, a curva S comprada, né, paga, ela está sendo levada ao pé da letra e você consegue fazer isso através do BIM. O BIM mostra isso para o stakeholder. O stakeholder não tem que ficar toda hora ligando para alguém ou pedindo para alguém ver se a obra está realmente, se o empreendimento está realmente indo de acordo com o que foi contratado.
Perfeito. Ótimo. A gente vai falar, se aprofundar um pouquinho mais na ferramenta daqui a pouco. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está nos ouvindo e que irá nos ouvir, explicasse um pouquinho, Fábio, sobre o que é uma obra de petróleo e gás. Quais são as diferenças, os diferenciais de uma obra dessa para uma obra comum que a gente tem aqui normalmente numa área industrial aqui externa, aqui, enfim, você entendeu a minha No pergunta, Espírito né? Santo. Sim. No Espírito O, Santo, qualquer o- Brasil. Mas qual a diferença quando a gente fala de uma obra na área de petróleo e gás? Porque ela se torna tão precisa de tantos cuidados a mais, tantos cuidados especiais. Como que ocorre para implementar uma obra na área de petróleo e gás, para ter essa distinção toda? Obras de petróleo e gás, empreendimentos de petróleo e gás, eles normalmente eles se caracterizam pela união de praticamente todas as engenharias que você pode imaginar, Por desde o quê? conceito até a entrega e operação. Por que praticamente todas as engenharias? Se você partir do pressuposto, se você está do lado de fora, você imagina que eu vou construir uma refinaria, então eu vou precisar de engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro eletricista. Só que não é só isso. Você precisa de, antes da implantação, você tem os engenheiros ambientais, por exemplo. Você tem que fazer a liberação ambiental da planta. Você pode ter um engenheiro florestal envolvido, se você tem uma área de floresta onde vai ser implantado, vai cortar aquilo ali, seja. Então você tem vários tipos de engenharia ao longo de toda a vida da implantação desse empreendimento. A grande diferença de um empreendimento, quando você fala BIM, normalmente as pessoas imaginam que você está tratando é específico para obra civil. Isso não é verdade, totalmente. Ele é mais aplicado para obra civil porque as obras civis elas têm mais, acho que tem um pouco mais de desenvoltura ou talvez a aplicação do BIM ela seja de certa forma um pouco mais fácil, porque você não tem envolvimento de tantas engenharias numa obra civil. Você tem um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, pesadamente um engenheiro mecânico. Você não tem um engenheiro químico, por exemplo, numa obra civil. Muito raramente você vai ver isso. Você não tem um engenheiro de produção, pode até ser que entre em algum momento. Mas normalmente uma obra civil de um prédio ou de um galpão muito grande, você não tem envolvimento de muitas engenharias. E os cronogramas eles costumam ser menores. E numa obra de petróleo e gás, uma obra de implantação, instalação de superfície para petróleo e gás, tanto em terra quanto no mar, você pode ter cronogramas e pode chegar até 10 mil linhas, 10 mil tarefas. E uma obra civil, talvez você tenha 2 mil, 3 mil linhas. São bem menores, dependendo da Sim. obra civil. Uma obra civil típica. E quando faz essa integração de todas as engenharias, Fábio, o Jean está colocando aqui sobre a análise de viabilidade, né? Como que é feita a análise de viabilidade dessa obra? Eu vou tentar jogar a resposta dentro do BIM. Tudo bem? Se você levar em consideração o BIM, ele preconiza que é o seguinte: quanto mais cedo você começar a implantar a tecnologia, a filosofia BIM no seu empreendimento, mais recursos você vai salvar. Recurso é dinheiro. Tempo é dinheiro, mais tempo você salva, então você vai salvar mais dinheiro. Você vai salvar mais valores, ok? Deixando claro também o que é o empreendimento. Empreendimento não é a obra em si. Empreendimento é o conceito de empreendimento, a liberação de empreendimentos, a liberação do empreendimento pelos stakeholders, que vai acabar respondendo a pergunta dele. Você tem as liberações ambientais, você tem desenvolvimento de projeto básico, projeto executivo, compra dos equipamentos, compra de material, contratação de gente, mobilização de mão de obra, e você tem a obra em si. Você tem a vida útil da obra e você tem a entrega. Então, tudo isso é um empreendimento. Isso seria, vamos botar assim, grosso modo, é um EPC, ok? Isso é um empreendimento. Então, ele E perguntou como é que você avalia a viabilidade. A para viabilidade. Se sigla, você... Oi, repete. você falou uma sigla para gente, traduz para nós essa sigla. O EPC seria a Engenharia, Procurement e Construction. É o projeto, construção, projeto, as compras e a construção.
Você adquirir todos os materiais, todos os serviços e você vai construir, ok? Certo. Se você perguntou sobre como é que você analisa a viabilidade. Isso, Fábio, só eu tentar acompanhar, para eu tentar acompanhar seu raciocínio. Quando você narra isso, a questão da mobilização do pessoal, a execução do projeto em si, daí a gente está falando do gerenciamento da obra toda, né? Desde o planejamento até a entrega, não é isso? Tudo, Então, exatamente, tudo. aí o Jean colocou fez uma colocação sobre a questão da viabilidade técnica, é isso? Deixa eu olhar aqui. Sobre a É análise um da evento. viabilidade, como é feita essa análise da viabilidade, inclusive logo em seguida ele complementa aqui sobre a compatibilização de projetos, né? Então, vou fazer uma dobradinha aqui na colocação dele, que eu estou imaginando que ele está perguntando. Então, como é feita essa análise da viabilidade, se vocês utilizam a compatibilização de projetos, normalmente na área de petróleo, nas obras na área de petróleo e gás? Ele deve estar se referindo ao EVTE, é o Traduz Estudo de para a gente Viabilidade Técnica, TDE. Estudo de Viabilidade Técnica de Técnica, EVTE. Perfeito. E você também tem o EVTA, Estudo de Viabilidade Técnica Ambiental. EVTE faltou o econômica, viabilidade técnica e econômica. Num projeto de petróleo e gás, o proprietário, a empresa proprietária ou o proprietário, ele vai pedir um estudo, são estudos muito caros, que ele vai começar, primeiro, ele vai analisar o mercado, vai ter análise de mercado, vai ter análise do melhor local para fazer o empreendimento, a área que vai ser onde vai ser empreendido isso, se a área vai ser comprada ou vai ser alugada, qual o modelo de aquisição da área, no caso. Ele vai, ele tem que levar em consideração as rotas de suprimento e de escoamento para esse empreendimento. Então você tem que analisar. Eu tenho carreta se deslocando pelo local, então eu preciso ter rodovias boas. Eu preciso ter trem, eu tenho trem, seria bom que tivesse. Não tem, então eu vou precisar, eu vou ter que pagar isso ou isso já existe. Tem um porto, eu vou precisar de um porto, vou precisar de uma área portuária, uma área alfandegada. Então tudo isso vai para o ponto do lápis. Desembaraço, desembaraço ambiental, as licenças ambientais, licença de implantação e licença de operação. Tudo isso tem que ser considerado. E tudo isso tem que estar no cronograma e tudo isso demora. Isso varia de país para país, mas o nosso costuma ser um pouco moroso. Isso tem que ser levado em consideração. E tudo isso que eu estou falando, você já tem que estar colocando no seu cronograma. Tudo isso tem que entrar no cronograma. O cronograma não é só a obra e o projeto. O cronograma é tudo isso. Ele tem que ver quantas pessoas que vão ser mobilizadas ao longo da obra e qual o pico de mobilização. Então, tudo isso está gerando valores. Esses valores, depois que ele botar esses valores, ele vai ter um payback. Grosso modo, ele fala assim, em quanto tempo depois que eu implantar, eu vou ter o retorno do meu investimento. Sim, Fábio. Então é bacana você colocar isso. Então a obra começa muito antes da obra começar a ser executada, né? Então o planejamento Muito antes. entra desde das licenças que estão. Até a própria confecção do planejamento já faz parte da obra. Sim. A própria confecção do planejamento já envolve recursos especializados. O EVTE, você tem a engenharia ambiental, você tem os engenheiros civis, engenheiro mecânico envolvido naquele processo ali. Porque eles vão ter advogados, entendeu? Biólogos. Você já tem um monte de gente envolvida e isso custa caro. Você tem que levar em consideração até mesmo, por exemplo, você vai fazer um oleoduto. Você vai fazer um oleoduto de 1.000 quilômetros, eu vou passar esse oleoduto por várias cidades. Então tem que envolver gente que vai fazer levantamento das propriedades ao longo da faixa de servidão. A faixa já existe? Não, a faixa não existe. Ou a faixa existe, mas eu preciso alargar a faixa. Se eu estou alargando a faixa, eu preciso ter outros desdobramentos. Eu preciso ter gente envolvida ao longo da faixa para ir levantando. Por exemplo, eu posso chegar numa cidade que passa o duto, mas a cidade cresceu muito e ela não permite mais que eu consiga passar o duto por ali, um novo duto. Então eu tenho que desviar. Então, tudo isso você tem que botar na ponta do lápis. Tudo isso você tem que considerar, tudo isso é custo, são custos altos.
A partir do momento. O EVTE o EVTE mais o EVTA, ele vai te dar um valor no final e que vai para o crivo dos stakeholders. Eles que vão decidir, ó, vai ou não vai. É assim que você faria um EVTE. Ou, se você quiser também chamar de tecnologia FEL também. Traduz essa tecnologia FEL, é a mesma coisa? O FEL são as tecnologias de portão. Deixa eu ver se eu me lembro o que é o FEL. Vera está aqui Eu não assistindo vou. a live, e ela está falando que você está descrevendo a cidade dela. Qual a cidade é a sua, Vera? E ela está falando que várias coisas estão fazendo sentido de um modo novo agora. Qual seria esse Ah, modo novo? Vera? Fala aqui pra gente. ela tá falando? Sim, ela está escrevendo aqui pra gente. Ela está Ah, participando eu só. consigo, eu tô vendo aqui. Eu sou novo nessa ferramenta. E, Fábio, você estava descrevendo pra gente esse arquipélago. Você usou essa última O sigla. FEL, Isso, eu não FEL. lembro mais, eu não lembro, faz tempo que eu não mexo com isso. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Eu mesmo não mexo com isso há muito tempo já. Não, mas tudo bem. FEL. Aí a Eu Briane vou puxar aqui e eu falo. ele puxa e lembra. Preço a Aquifera, ela fala do Rio de Janeiro, do Duque de Caxias, é berço da Reduc, ela tá falando. Ah, sim, conheço também. Realmente, lá eles vivem isso. Eles vivem isso. Sim, né? E imagina o impacto disso na cidade, né? Sim, Quanto o que impacto, você tem um impacto muito grande na comunidade. Então, por isso que você tem que levar em consideração essa preparação de empreendimento de petróleo e gás. Empreendimentos de petróleo e gás, eles têm um impacto muito grande nas comunidades, porque eles são empreendimentos que eles geram, eh, eles têm o potencial de gerar, movimentar muita química pesada, então tem resíduos químicos, tem muito ruído, são muitas máquinas, e se você estiver muito próximo de uma comunidade, no caso do Duque de Caxias, que a cidade cresceu em torno da refinaria, é perigoso, entendeu? Então hoje, provavelmente, eles não conseguiriam colocar uma Reduc lá dentro de Caxias mais. Fábio, Ficaria bem mais difícil. sim. Oi? Não, a Entendeu? Aquifera Ficaria. é uma cidade à parte. Eu não entendi. É uma cidade à parte, ela tá falando, à parte, ela tá falando que impacta a cidade inteira. Ah, sim, impacta tudo, impacta tudo, impacta tudo. E o E, empreendimento desse hoje, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então ele pode chegar num ponto também de que ele demorar mais para você conseguir as licenças necessárias, porque ele está muito próximo de uma comunidade. sim. E, Fábio, pegando esse gancho, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o cronograma, compatibilização, quando a gente imagina uma cidade que Sim. tem, como o Duque de Caxias, que foi citado aqui, que tem uma área petrolífera ali em torno da cidade. Fala um pouquinho, você pode compartilhar com a gente, se você puder, né? O relacionamento de stakeholders com as pessoas dessa cidade, ou seja, como que é o relacionamento ah, da empresa com as partes interessadas que influenciam, que podem influenciar essa obra, né? Dos stakeholders com os habitantes, com as pessoas, a comunidade. É como que a empresa se relaciona com a comunidade para estar gerenciando esse impacto que ela causa na cidade. Como que a empresa. Normalmente, normalmente, quando você vai implantar um empreendimento de monta, empreendimentos muito grandes, você tem que chamar a comunidade. Então, você faz, os stakeholders, eles têm que fazer, é obrigatório isso, se eu não me engano. Eles têm que fazer circuitos abertos para a comunidade poder saber o que é o empreendimento, conhecer o tamanho do empreendimento, saber do impacto do empreendimento e ver se a comunidade concorda. A comunidade, de certa forma, ela tem um poder de veto, de certa forma também. A comunidade pode não gostar muito por exemplo, eu tenho uma unidade de tratamento de gás no litoral. E ele vai tratar gás dos navios que vêm do mar. Se o gás ele vem por duto submarino. Então o duto ele vai sair em alguma praia.
Ele vai ter que entrar por alguma praia, atravessar uma avenida, atravessar um bairro para ele poder chegar na unidade. A comunidade tem que saber disso. Então, o relacionamento dos stakeholders com a comunidade, ele é necessário, ele existe, é necessário, e a comunidade ela tem que cobrar isso, ela tem que saber o que vai acontecer com a cidade, vai alterar o ritmo da cidade, vai Sim, alterar fisicamente a cidade, altera fisicamente a cidade. perfeito. E, ó, o Ricardo do Novo está falando aqui, Trail Front-End Load, sistema usado para estudo de Front, viabilização de um projeto. Ok? isso, você tem... ok, Ricardo, obrigado, Ricardo, obrigado. Aí você tem, você pode chamar, grossamente se chama de portões. Você tem portão um, portão 2, portão 3 dentro do FEL. Empresas muito grandes fazem FEL. Petrobras faz FEL, a Vale, eu acredito que deve fazer para algum empreendimento muito grande dela, que geralmente são empreendimentos que envolvem uma soma muito grande de dinheiro. É muito recurso aplicado, a portada é muito grande, você tem que fazer o FEL. O ideal é que sim, você faça. ou seja, Além do EVTE. O EVTE, na verdade, ele vai embasar o FEL. sim, o Jean está também colaborando aqui, ô Fábio, está dizendo que. Cadê? Passou muito rápido aqui para mim. O Jean, deixa eu tentar subir aqui. Ele está falando que a tecnologia FEL é uma gama de métodos, técnicas e ferramentas que mostram o que e como deve ser feita a cada momento. Maravilha. Nossa, o pessoal participando aqui da nossa live, estou adorando isso. Gente, inclusive, Que obrigada por bom. vocês. E se vocês quiserem, vocês que estão aqui acompanhando essa live, quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema do BIM, a Bitável disponibiliza um curso online gratuito. Só acessar bitável.com/gratuito. Coloque aqui, por favor, Fernanda, para o pessoal que quiser acessar. E também nós temos nossos cursos que são mais completos, que vocês também podem ter acesso. E, Fábio, dando continuidade à questão do cronograma, o Jean fez a pergunta sobre a compatibilização. Fazendo essa análise de planejamento, pré-planejamento de uma obra na área petrolífera e da área de petróleo e gás, antes de executar o projeto, como que já é usual a parte de compatibilização dos projetos para ver possíveis interferências que podem acontecer na obra, para se precaver? Agora eu entendi a pergunta dele. Ele está falando com... entendi. Interferência que tem entre os projetos civis, mecânicos, elétricos. Isso acontece ao longo da vida do projeto básico e projeto executivo. Uhum, Quando você começa o projeto básico, você vai partir de um fluxograma de processo. E a partir desse fluxograma, os engenheiros mecânicos, os engenheiros eletricistas, os engenheiros químicos, os engenheiros de processo, eles vão sentar e vão começar a desenvolver. Olha, eu tenho uma planta de sulfurização, eu preciso de uma torre de destilação para diesel, esse tipo de diesel, esse tipo de gasolina, e vão surgindo os equipamentos. A partir do momento que vão surgir os equipamentos, você vai começando a calcular o tamanho desses equipamentos. Então, cada engenharia vai entrando com a sua especialidade. Então, tem a especialidade, tem as pessoas que elas fazem, a partir do momento que você já tem a quantidade, o quantitativo de equipamentos, você tem que fazer a arquitetura do local, a distância que eles vão ficar, o equipamento vai ter do outro, tudo isso é normatizado, tá? Ah, depois que você dessa parte, você já parte para o dimensionamento propriamente dito dos equipamentos. Você dimensiona os equipamentos, você tem que conectar os equipamentos, você tem conexão por tubulação, você tem conexão de fios elétricos, alimentação de água, você tem o que entra e você tem o que sai desses equipamentos. Você tem compressores de gás, você tem rotativos, você tem equipamentos rotativos, equipamentos alternativos, você tem vasos de pressão, tanques, muita tancagem, você tem muita base civil, você tem base civil para tudo isso, você tem estrutura metálica para tudo isso, então você tem engenharia para tudo quanto é lado. A partir do momento que você começa a fazer, você faz o projeto básico, você fazendo o projeto básico, você vai ter que vai sair do conceito, né, do conceitual, e com o projeto básico você já começa a emitir os documentos de compra. O que são os documentos de compra? São os documentos de compra dos equipamentos que você vai precisar para você poder montar e efetivamente começar a construir a sua obra.
Então ali você já começa a gerar a folha de dados dos equipamentos, a especificação técnica dos equipamentos, e com isso aí você já manda para o mercado para você começar a ter o retorno dos fabricantes. Vai montar isso em concorrência, ou você já tem um fornecedor já fechado que você vai mandar para aquela pessoa, os seus fornecedores, né? Você tem uma lista de supridores, ou você vai licitar esses equipamentos. Então, tudo isso já está correndo tempo já. Só que eu estou no projeto básico ainda. No projeto básico, você já tem que ver interferência. Existe já, por exemplo, se você está trabalhando, vamos entrar no caso um PDMS ou um PDS da vida. São ONCAD-CAM. O que é o PD? ONCAD-CAM CAI. Cardigan K. CAD-CAM CAI. CAD vocês conhecem como AutoCAD. AutoCAD é um tipo de CAD. O CAM ele é, eu não lembro mais as siglas, o que significam mais, mas o CAN já é algo a mais. Você já tem, além de você conseguir desenhar, ele também você consegue botar mais informações dentro do seu 3D. Por exemplo, você informa para ele que, olha, eu tenho um compressor alternativo nessa planta e você tem todos os dados daquele compressor alternativo. Você tem o fabricante, ou você deveria ter o fabricante, você tem o peso dele, as cargas aplicadas nos bocais, peso sobre base, peso de arrasto, tem tudo ali. E ele já consegue se conectar com os desenhos da elétrica, por exemplo. Fala assim, eu preciso de alimentação elétrica, eu tenho entrada e saída de alimentação aqui. Então, no CAD você tem todos os desenhos 3D, mas eles são estanques. Cada engenharia tem o seu. Eles conversam, entre eles conversam, mas de uma maneira muito mais complicada. Um CAM, no caso, ele consegue fazer essa conexão, Fábio, esse intertravamento, né, de Fábio, maneira mais fácil. a Arquipera está perguntando se é CAD-CAM. Vê se você consegue ler os comentários aí. CAD, CAD, CAM. traço CAM, traço CAE, CAD, CAM, CAI. Pronto, eu acho que ficou claro. E a São Bárbara, todas ferramentas de desenho, mas são todos, cada um ele vai tendo uma finalidade a mais. Cada um vai ficando mais caro do que o outro. Então, você trabalhar com BIM, o ideal é que você trabalhe com CAD, CAM. Para quê? Para você ter essa conexão entre os desenhos. Você consegue linkar o seu modelo 3D com o seu cronograma. E ele vai sendo alimentado ao longo do tempo. E maravilha. assim você consegue fazer os cruzamentos, você consegue fazer os fechamentos, as interferências de projeto civil, projeto mecânico, projeto elétrico. Bacana. Ou seja, é um grau de complexidade um pouco maior, né? São Quem ferramentas mais caras, muito mais caras, exigem pessoal mais preparado. Não é qualquer desenhista, ou qualquer projetista, ou qualquer engenheiro que vai conseguir trabalhar com CAD e CAM de cara. Ele vai ter que fazer um curso, vai ter que se preparar. São ferramentas muito caras, são softwares pesadíssimos e que exigem administrador do software. O software não roda sozinho, ele precisa de um administrador. E exige muito hardware também. São máquinas muito pesadas também, são máquinas caras. E sim. gente E cara. O HH é caro também. Tudo isso que você tem que jogar lá de volta quando você for fazer o seu IVTE. Como que eu vou fazer a minha estrutura? Como é que eu vou fazer o meu projeto? O que eu quero do projeto? Qual o índice de assertividade que eu quero do projeto? Porque enquanto eu estou no projeto básico, eu não tenho os equipamentos reais. Quando eu passo do projeto básico para o projeto executivo, eu já estou recebendo de volta dos fabricantes, dos supridores, os dimensionais, os desenhos, os documentos dos equipamentos reais. Então, se eu tenho um equipamento que vai ficar numa base, que antes eu estimava que tinha 40 toneladas, o equipamento ele pode ter 60 toneladas. Ou ele pode ter 35 toneladas. Eu tinha um bocal a uma altura X, esse bocal vai estar a uma altura Y. Entre o básico e o executivo, a diferença é essa. Então, tudo que eu faço do básico de interferência, ele não é final. Ele precisa ser finalizado no executivo. Senão, não vai dar certo, vai dar problema. E vai te gerar custo. a Fernanda já está, a Arquipera já está antenada aqui, ela colocou a sigla, já pesquisou no Google, passou um link aqui para o pessoal, para quem quiser ver informações complementares sobre CAD, CAI e CAM, ok? E a Bárbara fez um Ok. comentário quando você estava falando de FEL, que a Vale do Rio Doce utiliza a metodologia FEL na estrutura dela, tá, Fábio? Que E bom.
Bacana. Você Boa falando. ideia. Oi? Que bom. Sim, você falando isso tudo, a gente falou até agora sobre o que é PIN, como é que funciona como que ocorre uma obra na área de petróleo e gás. Nós falamos um pouquinho aqui sobre a viabilidade, análise de viabilidade, compatibilização de obras na área de petróleo e gás. E passa um filme aqui, né? Porque o pessoal está interagindo, a Arquipélago comentou da cidade dela que isso acontece. Ela vê você falando, narrando, ela citou que isso acontece na cidade dela. Então passa um filme aqui na minha cabeça. Quando a gente fala de BIM, o tema da live de hoje é aplicação BIM para obras na área de petróleo e gás. Como que você enxerga a importância, a relevância do BIM nessas obras de petróleo e gás, em especial o 4D. Eu sei que você conhece o BitGo e o BitGo aqui da Bitável, que é o nosso software. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a relevância do conceito BIM dentro desse perfil de obras que tem uma complexidade um pouquinho maior e como que você percebe o 4D BIM nesse universo, Fábio, baseado na sua Eu acho que experiência. a importância de uma ferramenta dessa num projeto de engenharia, no empreendimento de petróleo e gás é imenso. É muito grande. É muito grande, porque você faz o acompanhamento. Mas não Antigamente você usava só o MS Project. dá para fazer acompanhamento? Oi? Não tem outras ferramentas que dá para fazer esse acompanhamento? Essa, porque é melhor, vamos dizer assim. É, o que ia falar. Antigamente você usava só o MS Project. MS Project, um Primavera, planilha Excel. Ok? Sim. Que a planilha Excel gerava o gráfico, a curva S, e você tinha o MS Project que você vinha batendo, ó, deu 100%, deu 100%, 50%, atrasou. E você tinha não vou dizer que é uma desconexão da turma do projeto com a turma do planejamento, a turma do cronograma, quem está ali olhando dia a dia e o stakeholder. Não é que não tivesse essa conexão. Só que se você usa BIM, se você usar uma ferramenta BIM, o stakeholder, por exemplo, eu sou o proprietário da obra, eu não sou engenheiro, eu sou formado em história, por exemplo. Só que eu que aportei o dinheiro para fazer a obra, fazer a refinaria, por exemplo. A refinaria é minha. Eu não sou obrigado a entender os projetos de engenharia, ler o projeto de engenharia. Só que se você me mostrar uma imagem, se você pegar uma ferramenta BIM, igual o BitGo, que ela tem numa tela só o cronograma, ela tem o visual da obra 3D contratado, ela tem o visual do 3D real, o que realmente está acontecendo, para mim é muito mais fácil do que eu ter que chamar o engenheiro, ou o gerente da obra, ou o gerente do projeto, o diretor do projeto, e falar assim, puxa vida, por que está atrasado aqui? Com uma ferramenta BIM, você consegue ver, ele é visual, você consegue ver do seu celular, no caso do BitGo, que ele é via web, né? Ele é todo na web. É muito mais fácil, você não precisa implantar, baixar um aplicativo, no caso. Então, no caso de um empreendimento, que são empreendimentos imensos, envolve muita gente, muito dinheiro, são muitas interfaces, se você tem um BIM que tem um cronograma que foi bem feito e tem um desenho 3D inteligente, é o melhor dos mundos. Porque o stakeholder, os proprietários, eles conseguem entrar, eu consigo entrar dentro do BIM, eu vou lá e olho, falei, como é que está a obra hoje? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com módulos para botar no FPSO, botar no navio os módulos, e eu olho lá para a figura e falo assim, ó, hoje já tem 1 ano e meio de obra. Em 1 ano e meio de obra, o casco tinha que estar pronto, o navio já tinha que estar inteiro, já tinha que estar montando os módulos sobre o topside do navio, sobre a parte de cima do navio. Aí eu vou e olho no meu BIM. Estou olhando para o BIM e estou vendo lá o que o contratado realmente era isso que eu estava imaginando. Tinha que estar pelo menos uns 10 módulos ali. De 20, tinha que estar 10 em cima do navio. Quando eu olho o real só tem dois. Tem dois módulos só. Isso é visual. Eu não preciso ser engenheiro para saber que tem alguma coisa errada.
Aí se você clicar em algum ponto, você vai lá no BIM, pergunta, o BIM ele já deveria ter mandado um e-mail para você avisando, falando, olha, o módulo número 6 ele está atrasado. Então o BIM ele consegue disparar aviso para os stakeholders, para os envolvidos, para os gerentes, os diretores e o dono do dinheiro. Fala assim, olha, tem alguma coisa errada com o módulo tal. Então isso vai subir e depois isso vai descer, porque alguém vai ver e fala assim, ó, por que está atrasado? Se já foi tudo pago, já está sendo pago, já está construído, o que aconteceu alguma coisa? Fala, não, que isso veio da China, mas teve um problema com o desembaraço alfandegário e vai ficar preso por um ano. Pode acontecer. Então eu tenho um módulo que eu preciso dele para botar em cima do topside do navio, que os outros se conectam nele, e esse módulo ele está preso. Entendeu? Ele está preso em algum lugar. E eu preciso saber onde que está. E ninguém me avisou, mas o BIM me avisou. Falou assim, ó, aconteceu um problema e eu quero saber por que esse negócio está acontecendo, o que aconteceu. O BIM, ele consegue fazer isso. O BIM bem feito, com uma equipe que saiba acompanhar bem, ele vai te mostrar tudo. Ele vai garantir que a sua curva S contratada ela vai sair o mínimo do traçado que ela deveria seguir. Uhum. É o que eu vejo do BIM. Não, bacana. E quando você fala, e você vê isso no BitGo 4D, que é essa ferramenta da nossa da Bitável, Sim, eu vejo. No 4D, sim. e Tendo o modelo 3D bem feito e você fazendo as conexões, né, entre as tarefas do cronograma e os itens do desenho, sim. sim. E olha que interessante, gente. Quando ele fala de um projeto na área de petróleo e gás, né, de uma obra na área de petróleo e gás, coloca ele numa plataforma 4D BIM como o BitGo. A gente, pela nossa prática, a gente percebe que acontece uma dinâmica tanto do gestor, da equipe de trabalho, né, Fábio, que consegue ver com maior nitidez o projeto, faz sentido? Porque como está numa plataforma web, facilita essa comunicação da equipe. Faz sentido o que eu estou falando? Desculpa, repete a pergunta, por favor. Eu Tá, perdi um pouquinho. tá. Quando a gente tem uma plataforma como o Bitável BitGo, que está na web, uma plataforma web de 4D BIM, Ah, e a gente utiliza um projeto na área de petróleo, e a gente faz uma obra na área de petróleo e gás nessa plataforma, cria uma dinâmica diferente. Inclusive, eu imagino, pela prática que nós temos, até com a equipe do projeto, né? Porque como o projeto está na web, facilita a comunicação das pessoas envolvidas. Faz sentido o que eu estou sim, com falando? certeza. Sim, Né? sim, com toda certeza. É muito mais fácil. Você pode acessar isso pelo seu celular em qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar. Sim. Seu Então, computador, notebook, netbook. Fica sim, muito mais dinâmico. a dinâmica já muda, né? A dinâmica da comunicação ali já muda, certo? Muda totalmente, totalmente. É muito mais dinâmico, mais Sim, dinâmico. como Até a você tomada falou. de decisões seria mais rápido, eu acredito. Depende da estrutura da empresa também, mas seria mais rápido. A Certo. ideia, por isso que eu chamo de filosofia, a ideia é essa, é dar essa agilidade e dar deixar o negócio mais cristalino, né? Não ficar só dentro da turma da engenharia. E isso tem que sair, é uma ferramenta que ela serve para qualquer pessoa ver. A própria comunidade pode ter um acesso e ela conseguir ver o empreendimento sendo construído, ele subindo. Sim. E ver isso de uma forma visual, né, Fábio? Sem precisar ter grandes análises daqueles gráficos, cronogramas. Sim, Às vezes é nem engenheiros não entendem, exatamente. Ele facilita muito essa visualização. certo? Fábio, às vezes eu vejo algumas pessoas céticas que acham que o BIM é uma moda, o que funciona mesmo é o que eu já conheço, que é o Proje, Primavera. Você acha que o BIM, o BitGo 4D, é uma moda? Ou você acha que veio para ficar o BIM, Ele conceito veio do para BIM? ficar, ele tanto veio para ficar que já tem países que estão desenvolvendo legislação ou legislações que praticamente obrigam o uso do BIM. O Brasil tem legislação sobre isso já.
O Brasil já tem lei sobre o uso do BIM. E a ABNT também tem normas sobre o uso do BIM. A Inglaterra tem lei a nível de Estado, nível federal, para uso de implantação do BIM. Todas as obras públicas na Inglaterra têm que usar BIM. E aqui no Brasil está começando, mas também, se eu não me engano, é obrigatório também. Eu não Sim, sei a partir de que época, de que data, mas já tem lei já prevendo isso, que tem que ser usado o BIM. sim, eu tenho aqui. Nós já temos um decreto federal que será obrigatório a partir de 2021 as obras públicas contratarem somente empresas que utilizem a metodologia BIM, o conceito BIM. Então, isso já é real, já está acontecendo aqui no Brasil e tem o desdobramento para isso ser implementado até 2028 e vai ser feito por etapas. Então, por isso que é tão importante nós, da área de engenharia, ficarmos antenados com isso. Né? E, Sim, com Fábio, certeza. você acha o que você diria para o engenheiro que está no mercado, que não tem, que tem dúvida se estuda sobre o BIM, se não estuda, porque a gente sabe que existe investimento aí, né, para a gente estar se qualificando. O que você falaria para essa pessoa? Estude, estude a ferramenta, estude a filosofia, se envolva com ela, que é o futuro. É o futuro. Você vai precisar. Se você é da área de engenharia, e não tanto faz se é da área de projeto ou da área de construção ou da área de compra de produtos de equipamentos ou de serviço, mobilização de serviço, você em algum ponto você vai se encontrar com o BIM. Então, o ideal é que você já tenha um certo nível de entendimento de BIM. É a mesma coisa, quando eu falei sobre FEL aqui, FEL, acho que praticamente ninguém sabia o que era FEL. Eu não lembrava o que significava, mas eu sei o que é, que eu já apliquei. Mesma coisa, CAD Cancai, também não é todo mundo que sabe. Se eu vou falar aqui de FEED, FEED e DED, acredito que também pouquíssima gente vai saber o que é. Mas é tudo do mundo de projeto, de implantação de grandes projetos. E o BIM é mais um. E BIM, Oi? e BIM o O BIM quê? é mais um. O BIM é mais um. É mais uma sigla importante que tem que ser levada em consideração, tem que ser muito bem aprendido. Ou seja, é um conjunto de conhecimentos, né, o Fábio? É um conjunto, não tem um conhecimento isolado. As informações se integram e a gente sabe que conhecimento nunca é demais. Mas a gente ser assertivo no que a gente está aprendendo é importante para as nossas carreiras, né? E é isso, Fábio? Sim, com certeza, com certeza. E, Fábio, o pessoal que está assistindo aqui, isso tudo que a gente está falando, você tem a oportunidade de se aprofundar um pouquinho mais numa plataforma do BIM, acessando o nosso software. A gente disponibiliza um demonstrativo online, lá tem tutorial, dá para você saber, através do link vitável.com/gratuito. Então, você pode ter acesso a um software BIM 4D gratuito com tutoriais para você ter noção, mas na prática, do que a gente está falando, né? Então, isso é muito legal para quando vocês tiverem acesso a uma entrevista ou estiverem conversando com alguém sobre o BIM, para vocês terem experienciado de verdade como é uma plataforma, porque tem pessoas que confundem o que é uma plataforma BIM, o que é o conceito BIM. BIM, para vocês terem ideia, vai até o 10D. Aqui a gente está falando até o 4D, e nesse software que a gente está disponibilizando aqui de forma gratuita, que passaram aqui no link nos comentários, também tem um pouco do 5D, que é custos, que também é bem importante quando a gente está numa obra. A gente não só saber o avanço físico da obra, do cronograma, né, como que a obra, se o executado da obra está compatível com o planejado, como também o custo, se está compatível com o que a gente planejou, né, Fábio? Exatamente. Você não pode perder o olho jamais, do controle jamais do custo. Sim, Nunca, nunca. E o sim. BIM auxilia muito, o BIM 5D auxilia muito. Numa obra, no empreendimento de petróleo e gás, eu enxergo bem até o 7D. Até o 7D eu enxergo bastante o uso do BIM. Bacana.
E, Fábio, qual a sua expectativa para o 4D BIM no futuro? Pode até falar um pouquinho aqui do 7D também, se você quiser. Qual a sua expectativa em relação ao BIM 4D, 5, 6, 7D, no futuro em áreas de petróleo e gás? Eu espero que as empresas de petróleo e gás, os grandes compradores, os grandes stakeholders, eles comecem a adotar o BIM também, a tecnologia BIM, a filosofia BIM também para os seus empreendimentos. Porque eu acho que só vai facilitar, ele vai facilitar o gerenciamento dessas obras, o controle dessas obras, o controle de atraso, tudo. Compra, implantação, tudo, tudo. No caso, você falou do BIM 7D, eu enxergo até o BIM 7D, porque o BIM 7D você já é depois que você praticamente entrega a obra. Você tem o gerenciamento da operação e da manutenção. Você tem todos os dados que o BIM que foi usado ao longo do projeto estão guardados ali. E o BIM 7D ele pode ser disponibilizado para o cliente, para o proprietário final, para ele operar. Isso ajuda muito, porque ele tem todos os dados de todos os equipamentos que estão naquele empreendimento, que foram entregues no empreendimento. Então, numa obra de petróleo, um empreendimento de petróleo e gás, eu enxergo isso, porque a manutenção é muito pesada. A operação é muito desgastante, então isso exige muita manutenção dos equipamentos. Se você tem uma ferramenta que você quebrou uma turbina, eu vou lá, dou um cliquezinho lá, faço uma consulta no BIM 7D, vem todos os dados daquele equipamento. Eu acho que isso é muito importante. Bacana, muito bom, Fábio. Fábio, a gente está chegando no final da nossa live, daqui a pouco já contará que nós estamos aqui 1 hora e o Instagram me corta a gente. Então, você gostaria de falar alguma coisa que eu não te perguntei? Alguém que está assistindo a gente que gostaria de fazer algum mais comentário, alguma consideração final? Olha, antes de você falar, o Educar Cantando está falando aqui para nós, o Fábio, e sempre aprende muito ouvindo as lives aqui da Pitável, e que ele fez o TCC dele sobre empresas de marketing só no dia da apresentação, que saber que era uma palavra usada na engenharia civil, sobre empenas no marketing. É isso? Empenas mesmo? No marketing. Ah, Carmen Célia que está aqui. Legal. Obrigada, Carmen Célia, pela sua participação. E, Fábio, você faria alguma consideração? A consideração é que eu acredito muito na ferramenta, na filosofia BIM, eu acredito que ela vai, eu não vou dizer resolver muitos problemas, porque tem a parte humana, né, os operadores humanos, mas que ela tem um potencial muito grande, no caso de grandes projetos de implantações de petróleo e gás, de assessorar em tomada de decisão, em coordenação de grandes projetos, com certeza. Não tem dúvida nenhuma que são ferramentas muito boas, muito legais. E eu acho que as pessoas têm que aprender mais sobre ela. É um bom Bacana. caminho, seria uma boa decisão. Muito bom. Muito bom, Fábio. Fábio, eu quero te agradecer pelo seu tempo de estar compartilhando seus conhecimentos aqui na área de petróleo e gás. São obras complexas. A Carmen Célia está falando em pena mesmo, em pena de marketing parece parede cega de um edifício. Ah, muito bom. Obrigada, viu, Carmen Célia? Sempre aprendendo também com você, Carmen Célia. Eu quero agradecer, porque a gente sabe que obras na área de petróleo e gás, hoje a gente deu uma degustação, né? Se a gente pudesse, poderia ficar aqui dias falando sobre isso. A gente sabe que tem uma complexidade Dias. enorme. Antes da gente fazer a live, a gente conversou um pouco sobre isso. E você estava falando o perfil de obras que tem hoje, como é que está um pouco o mercado. Então, a gente vê que é um mercado gigante. O pessoal, independente da modalidade de engenharia, seja civil, mecânico, metalúrgico, ambiental, sanitarista, eu acredito que tem espaço nessa área, né? Às vezes nós da engenharia a gente precisa exercitar um pouco os nossos espaços de atuação
E a área de petróleo e gás é uma área gigante. Mas para isso tem Sim, que é ter, gigante. tem que ter qualificação, tem que ter Sim, sacrifício, né, Fábio? Quantas sim, vezes que você viajou, fica X tempo fora de casa, deixa sua família para estar trabalhando nesses projetos, nessas obras, né? Então, é uma bastante. área muito bem remunerada, mas a gente sabe também que requer muita dedicação. A pessoa tem que estar pronta para isso, né? Muita Sim, responsabilidade sim, também. também. Muita responsabilidade. Sim. Então, gente, esse é o perfil do Fábio. O Fábio é novo no Instagram. Quem puder, siga ele, que esse homem é fera. Manda mensagem para ele lá no Instagram. Para ele, eu estou fazendo uma campanha para o Fábio se manter nas redes sociais, porque ele só fez uma Instagram só para participar dessa live, né, Fábio? Ele não. Exatamente. Então, ó, Não gosto. ele, manda uma mensagem, mas se por acaso ele não estiver lá, manda para mim que eu repasso para ele, tá bom? Aí eu passo para ele, Não, ele passa. eu vou manter essa aqui por um tempo, vou manter um pouquinho. Maravilha. Então ele vai acessar. Então sigam ele aqui no perfil dele, que é bom que incentiva ele aqui que para se conectar com mais amigos aí, que eu tenho certeza que te acharia pelas redes sociais, Fábio. Obrigada, Fábio, pelo seu tempo. Obrigada pela dar um abraço aí na Silvia, sua esposa, na sua família. Aí o pessoal tá rindo daqui, o Fábio tá falando, cara, o Ricardo riu, Porque eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto. falando que não acredita, que você não tem, não está nas redes sociais. Não, E, não tenho. e a gente está deixando um link aqui, pessoal, do bitável.com/4D, para vocês terem acesso a cases de sucesso. A Bitável Tecnologia participa de vários projetos com BIM, com o nosso BitGo 4D BIM, e é muito bacana vocês verem os nossos cases de sucesso, acessar o nosso curso gratuito que está aqui, bitável.com/gratuito, e seguir o Fábio no Instagram dele para ele permanecer conosco aqui nas redes sociais por mais tempo. Vou me esforçar. Vamos. Porque, Fábio, essa conversa não termina aqui. Essa conversa continua depois pelas redes sociais, tá bom? Ok. Isso fica gravado? Eu consigo ver depois? Depois nós vamos gravar, postar e a gente coloca aqui no Instagram. Eu te passo o link, tá bom? Ah, que legal. Viu como é que eu não entendo nada disso? Não entendo nada, nada, nada. Ó, obrigado pelo convite, hein? Você tem muito mais para compartilhar ainda. Obrigada, Fábio. Olha, um Falou, tchau. ótimo dia para você, tá bom? Tá, E boa agora, noite para vocês, hein? tá? Tá, tchau, um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada por todos vocês participarem mais uma vez aqui da live. Obrigada pelas interações e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço para vocês, tchau. Tchau, Fábio.